primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade, de estarmos aqui neste sábado, reunidos aqui na nossa Casa Espírita Vicente de Paulo. É com imensa alegria que nós recebemos todos vocês em nossa casa. Bom, então, para darmos início a esse seminário, Sexualidade, uma abordagem espírita, gostaria também de agradecer ao Max pela disponibilidade de mais uma vez nos proporcionarmos essa oportunidade de aprendizado para todos nós, neste tema tão atual e tão importante para nós, para a nossa juventude. E para darmos início ao nosso seminário, vou convidar o Gúbio para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde a todos. Que a gente possa orar em conjunto, dando início a mais uma atividade na nossa casa espírita, com grande alegria, como o Cristiano falou. Então vamos fechar os olhos e vamos elevar os pensamentos, buscar na serenidade das emoções e dos sentimentos a figura de Jesus, o seu sorriso amigo que nos envolve, seus braços que nos acolhem. Pensemos nas bênçãos que tivemos ao longo do dia, desde o momento em que acordamos, as atividades diárias, aonde quer que estivermos. Nos lembremos dos desafios, das lutas, mas também da imensidade de alegrias, pequenas realizações que ao longo do dia nos confluíram para este momento. E é justamente nesta hora, nesta casa de oração, Centro Espírita Vicente de Paulo, que agradecidos por mais esta oportunidade, elevamos o coração em prece. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe as intenções e os objetivos de estarmos reunidos aqui nesta tarde. Que os ensinamentos, que as reflexões aqui trazidas possam nos tocar fundo ao coração, trazendo novas pairagens, novos ambientes e descobertas, para que, unidos em corações fraternos, possamos nos apoiar uns aos outros e estarmos mais firmes e convictos na nossa jornada evolutiva. Que ao palestrante, nosso querido amigo Max, da tarde de hoje, seja abençoado e inspirado nas palavras. Que a todos nós, ouvintes, participantes deste e do outro plano da vida, possamos estar de corações abertos e receptivos. E que Jesus, nosso Mestre, com a sua autorização, nos abençoe na tarde e noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Bom, meus amigos, então nós iremos nessa primeira parte. Teremos uma duração de 60 minutos, depois teremos uma pausa de 15 minutos para um breve coffee break e depois retornaremos para a segunda parte. Max, é contigo. Boa tarde a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi permaneça em nossos corações hoje e sempre. Vocês querem que eu fale aqui? Como é que vocês estão filmando? Atrapalha mudar de posição? Como é que você acha? Porque não sei o que é melhor para vocês. Então tá, vamos permanecer aqui. Então nós vamos falar de um tema que tem sido tratado como um tabu durante muitos e muitos séculos. Muitos e muitos bloqueios, muitas e muitas culpas são trazidas nesse campo da vida, que são as questões sexuais. E durante muito tempo isso ficou velado. Nem mesmo os pais conversavam com os filhos, as escolas, quando tratavam, era de maneira muito superficial, e ainda nos dias de hoje a abordagem é incompleta. Então, a doutrina espírita tem uma abordagem completamente nova para os entendimentos das criaturas humanas convencionais. Não novas para os espíritas, mas para as pessoas que não são espíritas, sim. Então, o que nós vamos fazer hoje é ajudar a retirar isso que André Luiz falou, que é a ignorância. O cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Então, veja que ele usou a expressão cativeiro.
porque realmente a pessoa fica presa, e às vezes são séculos em que ela está presa por causa do desconhecimento da santidade que é a sexualidade em qualquer nível da vida do espírito. Então, esses milhões de criaturas que continuam sendo escravizadas ainda hoje, apesar do livro ter sido publicado em 1947, ainda hoje continua dos mesmos patamares. Mas a primeira pergunta para que a gente examine e dissipe esse processo de desconhecimento do que é sexo, nós vamos primeiro entender, conforme a doutrina espírita nos propõe, o que é conceituar sexo. Então, a gente pode dizer, lá em ação e reação com o nosso querido André, que examinando como força atuante da vida, a face da criação incessante, preste atenção na expressão, o sexo a rigor palpitará em tudo. Como assim o sexo palpitará em tudo? Calma, vamos chegar para entender isso. Desde a comunhão dos princípios subatômicos, então os nêutrons e os prótons, eles têm sexo lá? Tem uma força que é a mesma força que rege o sexo, que faz com que se mantenha unido e mantenha equilibrado aquele campo subatômico. Até a atração dos átomos. O Sol prendendo cada um dos planetas que se vinculam a ele, o Sol sendo preso por outros sóis, e esses presos pela atração gravitacional do próprio sistema maior que é a galáxia, tudo isso palpita essa força superior em níveis diferentes. Então, desde o mais infinitesimalmente pequeno até o mais amplo, diz André Luiz, sem margem para dúvida, que permanece, que palpita em tudo essa questão do sexo. E aí ele diz mais, então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Para a gente lembrar, sexo é uma força de atração. Se você ligar um átomo com o outro, tem um átomo ligado a outro por atração. E dizem os hindus, dizem os orientais antigos, que um átomo de oxigênio não se liga a um átomo de hidrogênio por acaso. Tem ligações próprias, apesar de para nós na química tratá-los como se fossem as mesmas coisas, eles dizem que não. Você vai ter uma ligação segundo afinidades mais profundas do que nós conseguimos captar ainda hoje. Por isso, nós podemos concluir com André Luiz que o sexo é uma manifestação evolutiva do amor. É um estágio que, quando chegarmos no ápice dele, nós vamos chamar isso de amor, na sublimidade que a palavra comporta. Ele vai explicar melhor isso. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio que acabamos de comentar decorrerá desse princípio, ou seja, do princípio sexual no plano químico. O fenômeno harmonioso do Sol equilibrando as famílias dos mundos, ou seja, os planetas, na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. Então ele está chamando o sexo de energia. E é uma energia que vai atuar desde os átomos, até abaixo ainda, nos princípios subatômicos, até o que nós chamamos de princípios superiores da vida ou macrocosmos, né? Então a união entre os elementos químicos nós chamamos na química de afinidade química. E a união entre os átomos, a doutrina espírita nós chamamos de magnetismo planetário. Há uma atração magnética, além da gravitacional, uma atração magnética que une os nossos astros de um determinado conjunto, como o nosso sistema solar. E mais, vai dizendo ele ainda, a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente com vistas à divina ressurreição. Nós grifamos a palavra fecundar porque a função do sexo é fecundar, a função do amor é fecundar. Aqui, com Jesus, a fecundação é de luz, porque ele mesmo diz, brilhe a vós a luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai.
Enquanto nós não conseguimos brilhar a nossa luz, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais viverá em trevas, andará em trevas. Então nós aqui sabemos que a função desse governador que nos tutela as vidas aqui na terra é de fecundar luz em nossos corações, em nossas mentes. Para quê? Para o que ele chamou aqui de divina ressurreição. O que é divina ressurreição? É quando nós nos tornamos espíritos puros, e aí sim não precisaremos mais reencarnar. Portanto, a união entre as almas, o nome delas é amor. A união entre os elementos químicos nós chamamos de afinidade. A união entre os astros nós chamamos de magnetismo, magnetismo dos corpos, né? E aqui a união entre almas nós chamamos de amor. O sexo, conclui ele, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica. Veja o termo que ele usa, cósmica. Quem fala em cósmica, fala em cosmos, todo o universo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Em todos os círculos evolutivos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a sua evolução pelo átomo primitivo. Então ele está dizendo que a qualidade positiva ou passiva que nós temos no sexo, que vamos detalhar daqui um pouco, ele diz que é manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos um dia atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Aí nós entendemos por que Jesus nos disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A nossa destinação é a perfeição. Nós vamos conseguir. Estão ouvindo aí? Tá? Então vamos aqui nos afastar, porque agora já temos aqui o outro. Então nós temos aqui a meta, que essa energia, essa força que nos propõe a atingirmos o estado da perfeição, essa harmonia perfeita que nós um dia atingiremos. Por isso, gente, nós temos que lembrar que sexo, nós podemos já concluir, é força do amor. Quem corrompe o sexo não é o sexo em si, são as pessoas que deles fazem uso. O sexo em si é uma energia pura que nos leva ao amor. E nós vamos demonstrar isso com o Espiritismo ao longo de nossa conversa aqui hoje. Bom, sabemos então que sexo é força do amor, é o que nos propõe chegar ao Pai de onde viemos através das polaridades femininas e masculinas que um dia nós habitaremos com as duas em nós. Mas, para poder formar um pouco mais de base, Allan Kardec examinou esse tema em várias obras. Ele examinou aqui no Livro dos Espíritos, primeira obra, examinou na Revista Espírita, examinou em A Gênese, mas nós vamos tratar aqui das fundamentações que ele buscou nessa questão 200, quando ele perguntou para os espíritos se os espíritos tinham sexo, né? A gente, obviamente, não tinha noção nenhuma antes de Kardec trazer a doutrina espírita para nós não sabíamos absolutamente nada sobre isso. Por isso, a pergunta é extremamente apropriada. E a resposta mais surpreendente ainda. Os espíritos têm sexo? Não como nós entendemos, pois que os sexos dependem da organização. Ele está falando em gênero, masculino e feminino. Então, para nós, encarnados, na época que essa resposta foi dada, em 1857, era assim que sexo era entendido na Terra. E eles vão mudar essa compreensão, porque eles vão mudar o foco da nossa interpretação. Há entre eles, ou seja, entre os espíritos, e aqui tanto faz, encarnado ou desencarnado, amor e simpatia. Então aquela atração é de amor e de simpatia, que baseia-se na concordância dos sentimentos. Então, o sexo, quando sustentado no campo do sentimento, ele está baseado na simpatia e está baseado no amor. E nós vamos demonstrar isso também com a doutrina espírita. Onde está a sede do sexo? Onde está ele sediado? E nós vamos responder que a sede do sexo, com André Luiz,
não se acha no corpo carnal, mas na alma em sua sublime organização. Então a pessoa pode ser desprovida dos seus aparelhos genésicos, mas ela tem o sexo na mente. Então tem gente que tem desejo sexual na mente, mas não consegue externar. Por quê? Porque está tudo na mente, não está na manifestação orgânica. E isso é importante, porque nos dias atuais nós encontramos as inversões de polaridades. O psiquismo é onde está o sexo. Então tem pessoas que têm um psiquismo feminino e está vestindo o corpo masculino. Tem pessoa que tem psiquismo masculino e está vestindo o corpo feminino. É uma organização diferente para psiquismos que não se coadunam com a vestimenta. E nós vamos tratar disso também. Então aqui o sexo está na alma, está na mente e não no corpo. O corpo é só manifestação externa. No centro genésico, vai dizer ainda André Luiz, se localiza o santuário do sexo. A palavra santuário foi ele que colocou. Santuário do sexo. Como templo. Templo modelador de formas e de estímulos. Estímulos que vão fazer com que as criaturas se atraiam. Então, ele já começa a mudar aqui totalmente a visão de sexo para a esmagadora maioria das pessoas do mundo. Ele chama de santuário. Ele chama de templo. E quando você entra num santuário, quando você entra num templo, você entra com todo o respeito possível. Por que o sexo é tão desrespeitado desde há muito tempo atrás até os dias atuais? Vamos entender isso. Então, o centro genésico é onde estão as energias que vêm da mente e se manifestam no corpo físico. É o santuário. Guardem esta palavra. Então, aqui nós temos uma visão, né, dos centros de força, que quando está no corpo, aqui nós temos esse genésico, que é onde estão alojadas as energias que fazem com que o sexo se manifeste. O Chico Xavier, por exemplo, quando ele tinha lá por volta dos seus 17 para 18 anos, ele mesmo conta, que ele tinha, como qualquer criatura humana, necessidades sexuais. Ele queria, inclusive, se casar, mas na programação espiritual dele não estava previsto. Ele tinha uma missão em que as energias do campo genésico teriam que ser utilizadas para outro campo. E Emmanuel orientou ele, explicou, e a história é longa, depois vocês podem colher isso com certeza na literatura, para que ele começasse a conversar com as células sexuais, para que elas fossem transferidas para o campo da psicografia, para o campo da mediunidade. Chico Xavier, não sei se todos aqui sabem, dormia cerca de 3 horas e meia por noite, passava a maior parte do tempo escrevendo, psicografando. E ele produziu, sem usar o corpo físico, 412 filhos só enquanto estava encarnado. Depois o pessoal ainda pôs mais algumas publicações, que são os livros, que são os filhos dele. Ele usou toda a força sexual para poder fazer com que a energia dela fizesse dar conta do recado. Porque olha lá, escrever 412 livros, como ele fez, não é para qualquer um, não. Então aqui esse centro genésico é o lugar onde está armazenada a energia. E ela precisa ser controlada, ela precisa ser direcionada, porque senão a criatura complica-se. Esse campo é um campo de muito tormento para muita gente ainda neste planeta, por causa da ignorância que André Luiz se referiu agora há pouco. Bom, vamos ver as funções do centro genésico, porque nós falamos aqui de uma transcendência que foi o que Chico Xavier fez. Mas nós vamos fazer aqui uma visão das 3 mais comuns que a gente tem. A primeira é a função da reprodução da espécie. Serve tanto para os animais como para os seres humanos. Perpetuar a espécie. Fazer com que nós prossigamos enquanto espécie. Sem sexo não tem jeito, porque precisamos gerar e procriar, né, para poder ter a continuidade da espécie. Isso vale em todos os campos evolutivos. Então, esse é o mais básico e é o mais natural em nós. O outro já não é tão comum assim. É a revitalização dos afetos. Se naquele primeiro prevalece a natureza animal, nesse aqui começa a prevalecer a natureza espiritual.
E as coisas começam a mudar de figura, como nós demonstraremos. E por fim, o que Chico fez é isso aqui, ó, sublimar. O que Francisco de Assis fez é isso aqui. O que o cientista que gasta a sua vida toda pesquisando para poder resolver problemas sociais faz é isso aqui, ó. Gasta toda a sua energia para poder esta energia ser direcionada para fins mais elevados. O nosso querido Mahatma Gandhi, chegou um momento da vida dele que ele chegou para a esposa dele e disse simplesmente: hoje, a partir de hoje, nós não faremos mais sexo. Para ele estava tudo bem, ele estava resolvido, ele direcionava a energia. Para ela não estava equilibrada, não estava preparada, e foi para ela um processo provacional. Para ele foi uma necessidade de cumprimento da sua missão. Mas vamos dar uma olhada em cada um deles, que vai ficar mais claro. André Luiz diz assim: as fecundações físicas, portanto, que toma parte o corpo físico, exigem as disposições da forma, ou seja, nós precisamos de corpo físico para isso, a fim de atenderem à exigência da vida em caráter provisório, então isso é temporário, no campo das experiências necessárias. Portanto, a união entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Então veja que aqui a gente se diferencia pouco em relação aos irracionais, porque a necessidade é inerente ao nosso estágio evolutivo de um planeta de expiações e provas. E não tem nada de errado nisso, não. Tá certo. O problema é corromper essa natureza que é, por si só, pura. O corromper com as loucuras que se faz em nome do sexo, né? Com a promiscuidade que faz com que o sexo seja manchado. E isso seria natural se nós não fizéssemos isso. Faríamos a reprodução dos filhos do mesmo jeito que os irracionais, mas mantendo a pureza. Por isso, a natureza animal ela é regida pela atração física. O que regula isso é a atração física. Essas criaturas, muito na base, elas não se preocupam com a alma. Sentimento não toma parte nisso, não. Vê a forma física e aí começa a falar assim, deu química, não é assim que o povo fala? Deu química, né? E aí começa aquele processo de ligação de corpos. Cuidado, de corpos. Olha que gracinha. Os menininhos que ela produziu do mesmo jeito que a gente, através de um processo sexual, apesar de sermos níveis diferentes evolutivamente falando. Mas o processo é exatamente o mesmo. Olha esse rapazinho, ele tem 12 mil anos, tá? Foi encontrado lá nos Alpes, se não me falha a memória, italianos. Ele é de uma, vamos dizer assim, de uma geração já relativamente nova. 12 mil anos para a evolução do homem é relativamente nova. E ele fazia sexo nessa mesma relação de natureza animal. Portanto, lembra que Jesus veio para fecundar-nos de luz. Nesse estágio evolutivo, a fecundação física é a que nós estamos fazendo. Produzir corpos. E no corpo que nós produzimos como pais e mães, habitam espíritos. O corpo foram os pais que produziram. O espírito que neles vem habitar, vem do pai espiritual, do pai celestial, e não dos pais carnais. Então, muita atenção. Fecundamos corpos. Ainda não fecundamos propriamente dito, a vida na essência da palavra. E aqui o que predomina é a atração das formas. Eu lembro de um amigo meu que falava assim, nossa, que pedaço de mau caminho, brincando, né? Porque ele olhava para a menina, achava a menina muito bonita, quando ele era muito jovem, né? E aí ele falava isso, e era exatamente isso aqui predominando, tá certo? Atração física natural nessa fase da criatura. Nesse outro estágio, as coisas começam a mudar. E vai tendo uma transição gradual ao longo de sucessivas reencarnações, ao longo de milhares de anos, às vezes, dependendo da situação, ao longo de determinadas décadas ou séculos. As fecundações psíquicas, veja que aquelas eram fecundações físicas, corpos. Aqui é psiquismo. As fecundações psíquicas prescindem, ou seja, não precisam do corpo físico, que ele chama de cárcere de limitações. E efetuam-se nos resplandecentes dos domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Aí vocês conhecem aquela expressão alma gêmea, não é isso?
A origem da situação é essa. As almas vão se afinizando de tal forma que elas vão se vinculando para a eternidade. Só que isso não só entre duas almas. Toda a humanidade um dia estará vinculado, e vocês conhecem isso com o nome de fraternidade universal. Que nós estamos, alguns anos-luz ainda de chegar lá, mas vamos chegar. Esse estágio aqui ainda é associado geralmente a duas pessoas, um casal, por exemplo, o casal com filhos, né? Mas geralmente aqui é o casal. Prescindem do corpo físico. Para essas pessoas, o que vai acontecer é uma fecundação psíquica, é uma fecundação de alma. Alma se atrai, não mais corpos. Então a pessoa pode ter um corpo que não tem nada de belo, mas a pessoa se sente atraída de forma inelutável por ela, porque a alma é com a qual ela está se vinculando. Então isso é o que realmente a gente chama de um outro estágio evolutivo. Na faculdade, quando a gente dá aula para os meninos realmente são novos, a gente sempre fala assim: meninas e meninos, cuidado com quem vocês vão escolher para os seus pares por longo tempo. Porque se vocês escolherem pelas formas, nunca se esqueçam da aula que a gente acabou de ter na semana passada. Um tal de Isaac Newton diz que tem uma lei de gravidade que tudo cai. Certo? Então, se tudo cai, esse corpo belo que você está vendo aqui pode não estar tão belo assim daqui 60 anos, daqui 40 anos, por aí assim. Mas, por outro lado, se você se sentir atraído pelo coração, se você se sente bem ao lado da pessoa, seja ela bela ou não, você estará chegando aos 40, 60 anos do mesmo jeitinho que você está fazendo agora. Você sentirá a mesma necessidade um do outro, porque são almas que se fecundam e não corpos que se atraem. Aqui é o que ele chama de maravilhoso processo que leva para a eternidade. Então, eu ainda brincava com ele. Se vocês conseguirem associar a beleza com o sentimento, maravilhoso. Mas se não conseguirem, prefira o sentimento, que vocês nunca se arrependerão. Da beleza, com certeza, vocês poderão se arrepender. Para esses tipos de almas que já estão nesse estágio, quando encarnadas na Terra, para elas, basta-me, na maioria das vezes, o olhar. Basta a palavra, basta o simples gesto de carinho e compreensão para que receba o magnetismo criador do coração amado. Eles prescindem da cópula sexual, não necessariamente tem que ter ato sexual para eles se completarem. Eles se completam com um simples olhar. Um simples olhar os nutre um ao outro, porque a natureza espiritual é quem prevalece. É a atração afetiva e não de corpos que os sustentam. Então, o simples olhar, como nessa figura que nós estamos colocando aqui, é suficiente para um nutrir o outro do que ele chamou desse magnetismo criador do coração amado. Então você supra a necessidade do outro. E isso não precisa ser só marido e mulher, não. Quando você chega perto de uma pessoa o coração dela é extremamente bondoso, você se sente bem perto dela. Tem gente que eu não conheci Chico pessoalmente, acabei não tendo tempo. Mas as pessoas que conheceram o que eu conheci, elas diziam que quando chegava perto de Chico, por volta de uns 50 metros dele, já começavam a chorar. Chorar, um choro gostoso, um choro de emoção. Porque 50 metros era mais ou menos a extensão da aura dele, que é onde repercutiam as forças que ele guardava em seu coração. E quando eles entravam debaixo daquele guarda-chuva chamado aura do Chico Xavier, eles simplesmente se emocionavam, porque se nutriam com esse magnetismo criador do Chico Xavier. Então veja que não há aqui necessariamente relação de casamento para poder isso acontecer, há relação de afeto. Então a gente pode sentir isso claramente quando a gente é atraído por uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa realidade familiar. Por exemplo, um amigo, que às vezes a gente tem muito mais proximidade com ele do que com o irmão, com o sanguíneo. Por quê? Porque são almas que se atraem, almas que têm afetividade mútua e que se gostam, que se procuram quando encontram-se e se sentem bem de estar juntas umas com as outras o tempo. Tem gente que fica conversando, se não falar, chega, eles vão ficar o dia inteiro falando de tanto que um nutre o outro. Então, essa imagem é a clara permuta sublime de energias perispirituais que estão no perispírito e não no corpo físico. Então, quando a criatura chegou nesse estágio, ela está, com certeza, avançada. Por fim, o maior avanço é esse, quando a criatura prescinde
da relação individual de pessoas. A paternidade, André Luiz diz, e a maternidade são tarefas sublimes, que podem estar em qualquer um dos 3 níveis. Pode estar no nível do animal, natureza animal, da natureza espiritual e da sublimação. Mas a paternidade não representa, porém, o único serviço divino no setor da criação divina, ou seja, infinita. Nós não temos só a paternidade para perpetuar a espécie. Nós precisamos das energias genésicas vinculadas ao serviço divino na criação infinita. Aqui é quando a energia é transubstanciada em benefício de obras maiores. Como a gente disse, a do Chico, a do Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Não é porque ela fez voto de castidade, não. O voto é da alma, é natural, é espontâneo, não precisa fazer, nasce dela. E é isso que faz dela uma criatura diferente das demais. Quando ela é espontânea nisso, e não porque ela recebeu votos por causa de uma determinada ordem, não. Isso foi forçado. Mas quando ela faz isso espontaneamente, é porque a alma já está num estágio que nós, quando a vemos, nós falamos assim, gente, mas como pode ele dar conta? Né? Como ele pode dar conta de se renunciar tanto, de se sacrificar tanto pelo outro, sem receber absolutamente nada em troca? É essa a constituição dessa alma. Aí André Luiz até discrimina claramente quem são eles. Ele chama de apóstolo. O apóstolo que produz é um processo de produção, fecundar. No domínio da virtude, no domínio da ciência, ou mesmo no domínio da arte, todos esses 3 estágios, que ele colocou 3 apenas aqui, vale-se dos mesmos princípios de troca dessas energias, dessas permutas. Qual a diferença? Plano. Ao invés de ser um plano, pessoa a pessoa, é um plano, pessoa a uma determinada obra que envolve muitas e muitas pessoas. Humanidade. Quando você pega um Carlos Chagas aqui no Brasil, que produziu tanto benefício para esse país, ele se devotou, olha a história dele para você ver, se devotou completamente para que a vacina fosse colocada em disponibilidade. Fecundações, portanto, psíquicas, que é quando a gente sublima a força genésica e o fim dela deixa de ser apenas humano. Esses são alguns dos exemplos. Na ciência, nós temos aí um Albert Einstein, que teve dificuldade de manter seu casamento. Nós tivemos também o nosso querido, que nunca se casou, mas tinha uma ligação afetiva profunda com Clara de Assis, que até hoje ainda estão vinculados, e Clara, como nós sabemos, por Divaldo Franco, é a própria Joana de Ângeles. Então, a associação com esse Francisco de Assis, que o próprio Divaldo tem, não é por acaso. São almas que estão associadas há muitos e muitos séculos e se vinculam por afetividade e não por atração física. Portanto, sublimação das forças genésicas ao serviço do bem. É quando a pessoa começa a usar todos os recursos da força genética, todas as energias, e levam isso para um serviço do bem em qualquer alçada, na ciência, na arte, na cultura, não importa, para atender às demandas do bem. Portanto, isso aqui nós vamos lembrar, para resumir, que a função primordial do sexo, dessa energia, é fecundar. Agora, qual o estágio de fecundação que eu, por exemplo, estou atravessando? Eu estou fecundando corpos? Eu estou fecundando afetos? Eu estou fecundando obras superiores? Ou eu estou fecundando um pouco de cada? Estou transitando entre eles. Eu fecundei corpos, mas eu também tenho afeto. Eu fecundei afetos, mas eu também consigo fazer obras superiores. Estou deixando uma marca na humanidade, como esses grandes nomes que a gente citou deixaram. Esses são os estágios de fecundação. Qual a missão do sexo? Fecundar. Átomo de hidrogênio e oxigênio. 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, quando se juntam, fecundam chamada água. A linfa da vida. É uma fecundação. Produz, dá resultado. Nós vamos fecundar em todos os estágios. Quando nós temos o Sol magnetizando os planetas, nós fecundamos um sistema solar, que é a nossa casa, onde nós moramos por permissão do sublime Senhor da vida.
e tudo isso continua no campo da fecundação. Mas nós aqui estamos falando em fecundação de almas. Alma com alma na fecundação de afeto e alma com almas na fecundação superiores. Ela transcende a individualidade para atingir a maior número de almas. Portanto, o destino final de todos nós, como disse Jesus, é fecundarmos luz, brilhar a nossa luz, glorificar o Pai diante dos homens nessa, vamos chamar assim, desafiante tarefa que todo cristão tem de fecundar a luz. Bom, nós falamos aqui que às vezes a gente tem psiquismo em um determinado lado e corpos do lado oposto. Então podemos ter um psiquismo predominantemente feminino, mas uma expressão corporal totalmente masculina. E a criatura não se adapta, porque ela se sente o que o psiquismo manda e o corpo que ela está se expressando não corresponde ao que ela intimamente sente. Isso é uma inversão. É uma inversão de polaridade, como nós chamamos. O oposto também. Então, o que nós vamos ver é um pouquinho disso aqui para entender como isso funciona e como isso é libertador. Como isso é maravilhoso para libertar as pessoas que estão nesse estágio e as pessoas que têm preconceitos por causa daqueles tabus, por causa daqueles problemas que a gente carrega há séculos. E isso a doutrina espírita nos traz de maneira magistral. Quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, esperando para encarnar, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? O que é que vocês acham? Depende da prova que ele vai passar. Eu falei para minha esposa, né? A gente está quase 40 anos juntos, fecundou 3 filhos e estamos fecundando afeto também. Se Deus quiser, vamos fecundar obras beneméritas também. Eu falei para ela, ó, querida, depois que eu estudei um pouquinho mais o espiritismo, eu percebi que quando a gente reencarna na polaridade feminina, a gente tem o terra-céu. A gente tem mais chance de se ligar a Deus do que quando a gente reencarna na polaridade masculina, que é o terra-terra. E nós vamos mostrar isso. Então, você trata de preparar que na próxima encarnação, se a gente vier junto de novo, você vai vir como homem e eu como mulher. Ela falou, né, eu vou encarnar como mulher de novo. Ixi, vamos ter que conversar isso melhor, viu? Lá no plano espiritual a gente volta a se falar. Falei com ela. Então, a pergunta ela é realmente descabida, porque isso pouco importa. Por que pouco importa? Porque o que guia na escolha são as provas pelas quais ele acha de passar. Então, essa é uma situação de aquisição de experiência. E Allan Kardec vai dizer assim, ó, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Aquele que fosse sempre mulher só saberia o que sabem as mulheres. Agora, aquele que foi um e outro consegue transitar nas duas faixas. Então, você vai encontrar um homem enérgico, mas sensível. Você vai encontrar uma mulher enérgica, sensível, mas firme. Então, o que significa que ela já teve as experiências nas duas faixas. É muito comum quando um espírito reencarna no mesmo corpo de homem, por exemplo, 20 encarnações aqui, um número hipotético. Quando ele voltar no corpo de mulher, ele vai ficar igual aquela roupa que não está, sabe, justa. Ele vai se sentir completamente desajustado, mas não está invertido. Ele está desajustado. Então, por exemplo, você encontra numa casa um casal em que quem sobe na escada para trocar a lâmpada é a mulher. E quem faz a comida, põe os meninos para dormir é o homem. E eles não perderam a sua masculinidade e feminilidade, não. Continuam na mesma polaridade, sem inversão. Mas estão desajustados, porque estavam habituados a esse tipo de operação como homem, e na hora de matar a barata, subir na escada, corre a mulher atrás da barata e não o homem. Não significa que o homem é um frouxo, como dizem algumas mulheres. Significa que ele é sensível e ainda não está muito ligado a essa barata, não. Então, mas não significa que ele tenha problemas. Então, isso chama-se inversão natural, como nós vamos falar daqui um pouquinho. Mas o grande propósito da reencarnação é te dar as duas oportunidades de experiências. Se você ficar só numa,
você vai ter problemas na hora de você entrar na outra, como eu acabei de falar. Se você ficar transitando entre uma e outra, você pode aproveitar. E é muito mais comum do que a gente pensa, mudança de sexo nas encarnações, viu? A gente pensa que não, mas é mais frequente do que a gente pensa. No livro Memórias de um Suicida, tem um caso de uma mocinha que o pai tinha se suicidado e ela acabou, depois de muito sofrimento na vida, acabou num bordel. E ela não gostava daquilo, aquilo para ela era muito ruim, era um meio de ganhar vida. E eles foram contar a história dela, por que ela passou por aquela situação tão difícil, cujo pai, pelo suicídio, foi a pedra de toque, ou seja, foi a razão para que aquilo acontecesse. Mas se não fosse o pai, ia ter outro motivo que levaria ela a passar por uma prova semelhante. E aí ele foi dizer, quando a Margarida reencarnava como homem, ela fez muitas mulheres se perderem na vida. Muitas mulheres, que naquela época, os livros a história se passou no século XIX, imagina como era difícil a vida das mulheres. Então, ele, agora na condição feminina, estava experimentando os mesmos sofrimentos que ele fez as criaturas experimentarem. Então, as experiências, elas nos dão a condição de fazer transitar-nos pelas duas polaridades que nós vamos ver aqui em detalhe. Vou passar aqui só a tela. Portanto, a gente conclui lá, ó. Espírito não tem sexo. Tem polaridades psíquicas, vamos guardar isso. Mas organização da forma física para as experiências evolutivas. E essa forma pode ser masculina ou feminina, e se a polaridade estiver normal, nós estaremos com o psiquismo ajustado ao corpo. O sexo, vai dizer André Luiz, analisado na essência, e é muito importante isso, se as pessoas fizessem isso, nossa, como seria bom. É a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão pela qual é imprescindível observar do ponto de vista espiritual. Todo aquele que observa do ponto de vista carnal tem a enorme chance de errar. Eu sou dessa cidade. Eu, quando era menino, engraxava sapato aqui, eu andava por essa cidade. A cidade não era tão grande assim, mas não era tão pequena também. A gente andava, menino naquela época parece que era mais comum isso. E eu me lembro que tinham travestis aqui na cidade, eu me lembro até o nome de um rapaz que chamavam de Terezão, o nome dele era esse. Gente, eu lembro como as pessoas judiavam desse rapaz. Eu lembro, era sofrido. Era coisa assim, absurdo que faziam com eles. Próximo da casa da minha mãe, teve era um homem, mas que se sentia mulher, e ela era tão sofrida, ela quase que tentou o suicídio, mas ela conseguiu, não sei como, dinheiro, e ela conseguiu fazer a cirurgia para se transformar em mulher. E aquilo, naquela época, era uma coisa afrontosa, era completamente anormal. E as pessoas tinham aversão a ela. E minha mãe a recebia em casa como uma amiga, sempre, normal. E ela se sentia acolhida pelos braços da minha mãe, que era bem mais velha do que ela. E, obviamente, isso era uma realidade muito dura, que ainda hoje há nos preconceitos silenciosos, que muitas pessoas guardam. Estão convivendo com as diferenças e não conseguem compreendê-las e, portanto, não aceitam. E se pudessem, não estariam ali. Por quê? Porque o ponto de vista deles é carnal e não espiritual. Quando você percebe que somos o resultado final de todas as experiências que vivemos como femininos e de todas as experiências que vivemos como masculino, nós vamos ver que o nosso arquétipo psíquico, ele é um resultado em que faz com que a gente seja homem, se já viveu muito como mulher, mais sensível do que o normal, e seja uma mulher que, apesar de ser vivida como mulher sensível, é também enérgica e firme, como também não muito normal. Por quê? Porque ela já traz as experiências dela. Então, quanto mais encarnações eu fizer, mais eu vou concluindo que eu vou tendo mais de um lado e do outro as duas coisas dentro de mim mesmo. E quanto mais eu tenho essas duas coisas dentro de mim mesmo, mais eu tenho condição de transitar entre as duas, sempre do ponto de vista espiritual, porque eu tenho a condição da experiência em mim instalada. Por isso ele diz assim, homens e mulheres em espírito, olha o detalhe que ele chama, coloca a vírgula e coloca a palavra em espírito para poder situar ali uma parada. Em espírito, apresentam-se certa percentagem mais ou menos elevada de característicos, ele chama de característicos, viris e feminis em cada indivíduo. Então, tem gente
que é masculino e é super masculino. Você vê que não tem nada de feminino, não tem sensibilidade alguma. E tem umas pessoas que estão super femininas, não tem nada de masculino nela. Então, você vê que ela está muito concentrada de um lado ou muito concentrada do outro. Quando você começa a transitar nas duas, você vai tendo as aquisições de um lado e de outro, e vai fazendo você ter esses característicos em percentagens que vai depender de quantas experiências você fez. Então, vai ser mais proporcional para o feminino ou para o masculino, segundo o número de vezes que você fez e aproveitou as experiências. Por isso ele diz, na variação, porque hora você vai com o masculino, hora você vai com o feminino. De nossas experiências, adquirimos gradativamente. E aqui é o ponto crucial. Aqui é o ponto crucial. Qualidades divinas, como sejam. Olha a expressão que ele usa. Qualidades divinas, que você faz através da força do sexo. A energia do sexo. A energia e a ternura. Eu coloquei propositalmente em azul e em rosa, por razões óbvias. Toda vez que você reencarna como homem, a chance de você desenvolver o campo de energia é maior do que a chance de você desenvolver o campo da ternura. Toda vez que você reencarna como mulher, a chance de você desenvolver mais a humildade é maior do que a de desenvolver fortaleza. Não significa que você não possa desenvolver as duas, dependendo daquelas aquisições que você traz em você. Mas se você não trouxer isso em você e tentar inverter isso, você está violentando a natureza que a vida te confiou. Então, cuidado quando a gente quer ser o que a gente não nasceu para ser. Quando a gente quer inverter os papéis, aí a coisa fica complicada. Poder e a delicadeza. Você desenvolve poder com mais força quando você reencarna como homem, mas você desenvolve delicadeza com mais força quando você reencarna como mulher. Inteligência e sentimento, idem. Iniciativa e intuição. Por fim, as duas asas que o espírito precisará para atingir a espiritualização e sublimar-se, para se tornar espírito puro. O estágio em que ele vai ter sabedoria e amor dentro dele. É o estágio em que ele chamará-se de espírito puro. Polaridades, portanto, masculina e feminina, que são as aquisições do espírito. Isso é o fundamental. Vocês percebam, aqui a gente poderia até contar, mas o normal em casas religiosas, como a nossa, o espiritismo não foge disso, você encontra uma frequência maior de mulheres do que de homens. Por que os cabeçudos não vêm para cá? Nós cabeçudos marmanjos, homens. Sabe por quê? Por causa dessa polaridade masculina que os estimula a olhar o terra, e o terra-céu eles vão deixando para segundo plano. Mas nós vamos falar disso. Um dia nós conseguimos o supremo equilíbrio em Deus. O que é esse supremo equilíbrio? Quando nós tivermos essas duas polaridades, 100% delas em nós mesmos. Esse é o estágio que nós dizemos assim, eu e o Pai somos um. Quando Jesus estava entre nós, você claramente observa, só você observar o Evangelho, você vai ver que ele era multipolar. Ele tinha as duas polaridades, com certeza, e outras que a gente não conhece, nele mesmo. Quando ele dizia assim, hipócritas, por fora, túmulos caiados, por dentro, podridão. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho. Isso é um homem, falando com energia. Agora, quando ele dizia para aquela mulher, ela era uma moça, na verdade, onde estão os que te condenavam, os que queriam te apedrejar? Eles se foram, Senhor. Então, vá, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem é falando aí? É uma mãe que não critica, não aponta a ferida que geralmente o pai aponta, faz a bichinha sofrer 2 vezes, pelo que ela já está sofrendo pelo processo de culpa que ela está atravessando, e por expor a culpa, a ferida dela em público. A mãe, o que Jesus fez, faz com que ela mesma se renove com aquela experiência dolorosa que ela passou sem se constranger. Vá, minha filha. Quem fala isso? Uma mãe. Então Jesus transitava entre as duas polaridades, segundo as necessidades que o contexto exigia. Daí porque ele era multipolar. Portanto, nós podemos concluir, resumindo isso, dizendo assim, o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si a glória do Criador. Ou seja,
É o estágio da angelitude. Por isso que a gente fala, a gente discute sexo de anjo aqui? Não, porque anjo não tem sexo. Espírito já não tem, quanto mais anjo, né? Espírito pelo menos tem polaridades que variam entre o masculino e o feminino. Mas no estágio da angelitude, o espírito já tem as duas polaridades em si mesmos. Logo, eles já estão no estágio do equilíbrio máximo que se consegue no termo evolutivo. Somente, Allan Kardec dizendo, ó, a pergunta do artigo era, as mulheres têm alma? Porque era assim. Discutia-se se mulher tinha alma na época de Kardec, gente. Era assim mesmo. A coisa era complicada. Somente quando chegada a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Então, o dia que você desmaterializar propriamente dito, o dia que você se adiantar, como a gente viu nesse processo, é que você não terá mais aquela necessidade de ser colocado num gênero ou no outro. O que se nos apresentam como homens ou mulheres é para nos lembrar a existência em que os conhecemos. Então, quando ele está falando de espíritos elevados, Dr. Bezerra, ele se manifesta para nós com a mesma aparência que ele tinha na última encarnação. Para quê? Para que o reconheçamos. Né? Se você pegar o Dr. Bezerra, provavelmente na vida comum dele lá para cima, eu não sei se ele mantém essa forma, porque ele deve estar no outro estágio evolutivo que ele, para não nos ofender, ele se coloca no nosso tamanho para não deixar a gente constrangido. Mas com certeza é muito mais luz do que isso. Esse espírito, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, dá uma boa ideia disso. Vou contar a história que está lá, que o André Luiz contou para nós. Está lá no Obreiros da Vida Eterna. Pertence às Asclépios, a comunidade redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma. Vive muito acima das nossas noções de formas, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Era o espírito tão elevado que o nosso padrão não tem como fazer qualquer caracterização dele, qualquer explicação. Ele não tinha forma. Quando ele chegou lá no nosso lar, ele teve que materializar uma forma para ele ser reconhecido. Então você percebe o que é o estágio da angelitude. E ele não era anjo propriamente dito ainda. Inversão da polaridade, como eu disse para vocês. Então a criatura está num psiquismo e o corpo não corresponde ao psiquismo. Tem 3 tipos de inversão. Tem uma que é natural, que é essa que já falamos agora há pouco. O André Luiz explica para nós, aliás, o André Luiz não, Herculano Pires explica para nós nesse livro dele, Mediunidade. Para a mudança de sexo na reencarnação, basta a inversão da polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material. Então, ele decide, eu vou reencarnar como mulher, e ele mentalmente já define isso, quando ele vier, o corpo que vai ser plasmado é o corpo que ele mentalizou antes de encarnar. É natural. Depois, pode acontecer, aí é Kardec dizendo, que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, como acabamos de dizer agora há pouco. O que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Então é comum, você vai receber uma comunicação de espíritos convencionais de um planeta de expiações e provas como nós, uma parte desses casos aí. Ó. A pessoa vai se mostrar para você como ela era a última da última vez. Mas, se for um espírito um pouquinho mais elevado, que tiver controle sobre o seu domínio mental, ele pode visualizar uma encarnação de 3 séculos atrás, em que ele tinha uma forma feminina, e mostrar-se como tal. E você não o reconhecerá. Por quê? Porque essa não é aquela encarnação que você o conheceu. Então, está no poder do espírito de se mudar, de se transformar quando ele vai para o lado de lá. Ele, obviamente, espírito comum, não dá conta. A esmagadora maioria mostra-se exatamente com o corpo que estava aqui. Se essa influência se repercute na vida corporal para a vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corporal. Ou seja, numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Então, se ele reencarnou como homem e as inclinações dele eram de homem, antes de encarnar, vai predominar isso. Se ele encarnou como uma mulher e as inclinações dele eram de homem, vai predominar isso.
mudando de sexo sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se exemplificam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Aquele que eu falei que a mulher mata a barata e o outro cuida dos meninos, né, das crianças. Não é problema nenhum, é só a tal da exercitação continuada por muitas e muitas encarnações numa mesma frequência. Agora tem a inversão missionária. É uma inversão que, quando a gente percebe, é de alma grande, dos Mahatmas. Em muitas circunstâncias, é André Luiz dizendo, grandes corações, que os hindus chamam de Mahatmas, grandes almas, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos. Certa vez, o Chico estava, eu não me recordo agora se foi no primeiro Pinga Fogo, se foi no segundo. Ele estava participando e a hora que estava ali nos bastidores, um repórter que estava do lado pensou, não falou nada, pensou literalmente assim, mas como uma alma como essa pode ser um homossexual? Pensou isso. O Chico virou-se para ele e falou assim, meu filho, eu não sou homossexual. Imagina, o cara não falou nada. E o Chico vira para ele e fala, eu não sou. Então, assim, você percebe que como o Chico se expressava era toda a suavidade de um corpo feminino, de uma alma feminina, habitando um corpo físico, a ponto de ser confundido com uma inversão não natural, que nós vamos falar dela. Esse era um corpo que não era o mais adequado para ele, mas era o corpo que ele precisava para a tarefa dele. Então ele teve que assumir um corpo masculino, conquanto o domínio da alma dele fosse já muito mais feminina. Se ele viesse como mulher na época que ele veio, em 1910, produzir o que ele produziu era muito mais difícil. Portanto, com certeza, quando eles fizeram o planejamento reencarnatório do Chico, produziram essa mudança de inversão missionária. Aí, exatamente, ó. Posição solicitada por eles próprios. Para quê? Para operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmo, para se melhorar, como também na execução de tarefas especializadas, que era dele, que era mais favorável a um corpo masculino do que um corpo feminino. Portanto, o atendimento às forças espirituais que faz com que essa inversão se faça. Então, não é uma inversão natural, é uma inversão que causa um certo íntimo, no íntimo dele, um certo dificuldade, mas não a ponto de incomodá-lo. Aqui, obviamente, prevalece a natureza espiritual. Então, falamos do Chico, e agora a inversão como constrangimento, que eu já adiantei o caso da Margaridinha. Em muitas ocasiões, é André Luiz que ainda diz, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, desorganiza-se ele próprio, a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Então aqui é uma inversão de resgate. É uma inversão que constrange, que causa um desconforto íntimo. Por quê? Porque no passado, usando o seu livre-arbítrio, ele caminhou por caminhos tortuosos que causaram mal a outrem. E ele precisará agora reparar isso e começará reparando em si próprio. Ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro. Desequilibra psiquicamente, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino. Para quê? Para que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Lei de causa e efeito agindo aqui. Para quê? Para retificar
os nossos movimentos tortuosos. Em resumo, quase sempre os que chegam ao além-túmulo, depois que desencarnam, sexualmente depravados, compuscaram o sexo, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas. Essa é outra repercussão, outro constrangimento. Quando não se corporificam em desesperadora condição inversível, que foi a que nós analisamos agora, amargam pesadas provas como consequência dos excessos delituosos a que se renderam. Então aqui é o que André Luiz falou no primeiro slide que nós comentamos. Vocês se lembram? É aquele slide em que ele disse: por causa da ignorância no campo sexual, nós estamos num cárcere de sofrimentos na Terra. É isso aqui. Você vai ver inúmeros casos, muito próximo da gente, de manifestações da correção da lei divina sobre nós por esses renascimentos dolorosos no mundo. A maneira de doentes difíceis no leito de contenção padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas, em que ainda estagiam no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Então aqui é como se fosse uma forma de reprimir os impulsos que o levariam à queda de novo. Para que ele não tenha essa queda novamente, ele tem suprimido certas possibilidades dele cometer os mesmos deslizes. Para a gente comparar, fazendo apenas uma comparação, nós temos no livro Memórias de um Suicida, que é um dos melhores livros espíritas, do meu ponto de vista, é esse livro. E nesse livro vai aparecer o caso de um senhor que ele estava para reencarnar, mas a história dele, ele tinha sido suicida, mas antes de ser suicida, ele foi homicida, porque ele assassinou a amante, e logo depois de assassinar a amante, ele jogou a corda, ele assassinou a amante usando as mãos no pescoço, fazendo ela morrer sufocada, debatendo os pés sobre o seu corpo, até que ela não tivesse mais nenhum movimento. Depois já começou a ficar com peso de consciência na mesma hora, jogou a corda no caibro de uma casa singela, onde essa amante morava, ele tinha família, e fez um laço e se enforcou, dando cabo à vida dela e à sua própria vida. Passou uma tormentosa situação no mundo espiritual, e quando ele foi resgatado pela a equipe da Legião dos Servos de Maria, que era uma entidade para recuperação de suicidas, ele começou a vislumbrar as suas possibilidades de vamos dizer assim, reparação dos erros que ele tinha cometido. E aí, quando começou a chegar a aproximar o planejamento reencarnatório, estava pronto. Na semana anterior a ele voltar para a Terra em novo corpo, ele começou a não mais ver as mãos. As outras pessoas estavam vendo no perispírito dele, mas ele já não via, porque ele tinha o complexo de culpa. Lembra de Jesus? Se a vossa mão foi motivo de escândalo, corta, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida com a mão e corromper toda a alma. Então, a mão foi o motivo de escândalo, foi com a mão que ele assassinou. E o que aconteceu? Na hora de encarnar, nem mesmo os espíritos companheiros dele viam as mãos. Já não existia. É um campo energético que suprime, não aparece. 3 anos depois, a equipe foi visitá-lo na casa onde ele tinha reencarnado. Tinha uma criancinha deitada com 2 bracinhos sem a mão. Era o nosso irmão reencarnado. E adivinha quem era a mãe dele? A amante que ele assassinou. Polaridade feminina tem uma outra vantagem. Tem mais força para perdoar do que a masculina. O tal do homem que não dá o braço a torcer é muito grande. A gente vê pessoas que a família quebrou, mas ele não tem coragem de pedir dinheiro de alguém, mas a mulher tem. Ele às vezes é capaz de se suicidar de vergonha, mas a mulher às vezes tem. Não estou dizendo que isso é regra geral, mas como normal é isso. Então, nesses casos, nós vamos ter uma inibição no campo sexual que impedirá a pessoa de repercutir o mesmo erro que ele repercutiu na passada. Vou dar esse exemplo da casa da Margarida aqui, mais detalhes para a gente poder reforçar aquilo que nós adiantamos.
Então, essa inversão aqui, a gente sabe que é uma inversão de polaridade como resgate. Então, vamos ouvir exatamente o que o Espírito Camilo traz para nós no livro. O espírito que atualmente vocês conhecem sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos. Existindo como homem, abusou da liberdade e compuscou, ou seja, manchou deveres sagrados. Aquele templo, aquele santuário do sexo, ele manchou. Ok? Essa é a história dele. Como homem. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis. Aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos. Gente, era muito dramático. Tinham pais que, se a filha ficasse não virgem antes de casar, eles punham para fora de casa. Por isso que ele fala prostituição em torno de seus passos. Quantas das meninas ele fez perder-se para a prostituição pela condição que ele fez de uso dela? Tá, ok. Mas veio um dia em que a Suprema Lei impediu de continuar o execrável atentado à sua soberania. Cassou-lhe a liberdade, temporariamente. Impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades que ele cometeu. Impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outra insolver e a si mesmo. Reencarnou como mulher a fim de aprender, o processo de aprendizado, aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos. Concluímos. Todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Por isso você explica por que dois corpos masculinos se atraem, por que dois corpos femininos se atraem. E não tem nenhum problema com relação a isso, porque é uma disposição psíquica que está prevalecendo na atração. Ok? Isso é muito importante, porque isso alivia muitos corações de pais que não compreendiam isso, dos próprios filhos que passaram por essa experiência, que uma vez se tornado esse movimento íntimo compreendido, ele fica livre. Uma vez que apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética, mas o psiquismo não. Assim compreende-se que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio das lides expiatórias, então constrangimento, ou em obediência a tarefas específicas. Às vezes ele tem uma obra específica. E que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitaram ou que as aceitaram. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más? Disciplina. Em todos os sentidos. Então, pessoal, agora nós teremos dois momentos. O momento das perguntas e respostas e depois o momento que nós faremos a reflexão final para que a gente encerre compreendendo esse grande templo que é a força do sexo. Ok? Quem quiser perguntar... Não, para mim é indiferente. Pode falar que é até mais rápido. Corpo feminino e tal. Quando nós fomos conversar com ela, ela não se identificava nem com masculino, nem com feminino. Então, ela pediu para que nós a chamássemos de você, né? Inclusive, ela tem um nome que é um nome unissex, que ela usa, né, na sociedade para se apresentar. É muito difícil para nós identificarmos esse caso, não que a gente tratou com preconceito, de forma alguma. Mas esse caso, eu não sei nem se refere à nossa palestra, porque a nossa palestra é sobre homossexualidade e sexualidade, né?
Mas é uma abordagem difícil que a gente, às vezes, é evangelizador, porque eu trabalho com jovem, e a gente chegar e não saber como lidar, né? Existe algum livro, alguma explicação que fala sobre a não identificação nem com masculino, nem com feminino? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explora esse assunto também. Mas o ponto fundamental não tem a ver necessariamente com sexo. É alguém que está indefinido no seu próprio psiquismo. É alguém que ainda não se definiu por um caminho. Isso pode se dar no campo do sexo, como pode se dar no campo da vida como um todo. Então é alguém que está ainda sem rumo, sem saber para onde vai. E o que ela vem fazer na casa espírita? Procurar esse rumo, né? Então esse rumo, que a gente chama de caminho, é o nosso Mestre Jesus, né? Ele nunca e jamais ele colocou-se afrontosamente contra qualquer criatura, por mais descompassada da sociedade que ela fosse, né? Ela aceitava todos como os filhos de Deus, os irmãos confiados a ele, que precisavam de ajuda. E a casa espírita tem que proceder da mesma forma. Ela tem que receber todos e convidá-la a entrar nesse caminho, que é o caminho da verdade, que leva à vida. E com o tempo, essa pessoa se encontra quando começar a estudar, quando começar a ser acolhida, compreendida, jamais julgada, criticada ou analisada, nunca. Ela tem que ser apoiada, amparada, segundo o que ela está vivendo hoje, para que ela, no momento dela, encontre o caminho, com a própria condição íntima. Não vamos dar o caminho, ela vai encontrar. Nós vamos dar a oportunidade, como nós tivemos, dela acessar esse caminho e encontrar a paz que lhe falta. Porque essa falta de definição é falta de paz. No fundo, é a falta de paz no coração. E a falta de paz no coração, no fundo, é a falta de Deus na nossa maneira de viver. O dia que a gente vive conforme a vontade de Deus, aqui na Terra ou no plano espiritual, não temos mais essa perdição de rumo, essa condição de saber, sem saber o que eu sou direito, sem saber o que eu quero, para onde eu estou indo. Isso tudo é uma ausência de Deus no coração, no final do processo todo. Mas para chegar aí, o processo é inverso, tem que começar sendo acolhido, respeitado, aceitado e oferecido pouco a pouco as lições que ela vá assimilando e vá compreendendo. Com a compreensão, ela vai pouco a pouco, intimamente mudando. E o tempo é dela e não nosso. Maxilane, uma coisa é a opção sexual. Outra coisa é, assim como você falou ao longo da sua explicação, é o gênero com que a pessoa reencarna, que já vem de uma programação, né? Muitas vezes por prova ou não. Enfim, uma vez que isso faz parte da programação reencarnatória, estar naquele sexo, a mudança de sexo através de uma cirurgia transgride essa lei de Deus na questão da programação reencarnatória, até pelo exemplo que você citou, que foi homem em várias reencarnações, veio para viver a experiência feminina, num corpo feminino, mas não quer viver essa experiência, quer mudar de sexo, porque uma coisa é o psiquismo, né? Que você disse, ela está com um polo masculino, mas num corpo feminino, mas ele não quer ficar no corpo feminino. Se a medicina consegue auxiliar esses desconfortos íntimos fazendo as cirurgias, vamos lembrar que a medicina foi permitida por Deus. Então que a pessoa busque o que lhe apraz, o que lhe acalma, o que lhe tranquiliza o coração. Se a cirurgia de mudança de corpos é o que para ela lhe dará a tranquilidade íntima, faça, com certeza, sem nenhum problema. Não importe com o que os outros vão dizer, importe com o que ela vai dizer para si mesma. O que a gente sempre chama a atenção não é a questão do sexo em si,
É o direcionamento que nós damos, seja na condição normal, na condição invertida. Se utilizarmos o sexo de maneira santificante, nós estamos cumprindo os deveres para com a obra divina. Mas se usarmos o sexo de maneira promíscua, nós estamos corrompendo a alma. E aí tanto faz ser hétero, ser homo, ser indefinido, não importa. Porque é o psiquismo que está se contaminando com as decisões. Então, a resposta clara, faça, desde que em harmonia com a consciência cósmica, o que te apraz para te dar paz íntima. Pior dos mundos é quando ela quer fazer e não faz, e faz o pior, se mata, por exemplo, por causa do medo de enfrentar a vida na situação que ela está, o que seria a pior das decisões que ela poderia tomar, porque o custo de um suicídio, todos nós espíritas sabemos o quanto é pesado. Então, o melhor é ela fazer o que ela precisa fazer para tranquilizar a sua intimidade. Ah, mas ela está em reencarnação de prova. Se Deus está permitindo que ela faça, é porque faz parte da que nós chamamos de bondade divina. A justiça sempre anda junto com a misericórdia. Então não pense que ela fazendo isso, ela está rompendo a justiça, não. Ela está fazendo a justiça, ela continua com desconforto, só que amainado, suavizado. Então ela vai ter um pouco de paz que está lhe faltando para continuar a vida de maneira digna. Bom, Max, temos uma pergunta aqui de uma das nossas irmãs. Ela faz a seguinte pergunta: aprendi que todo homem tem energia feminina e toda mulher tem energia masculina. Durante a relação sexual, essas energias se juntam e se expandem. Isso procede? Para quem perguntou, fez essa pergunta, ou para quem se interessar nesse campo, no livro Nosso Lar, tem uma aula, que inclusive eu vou dar uma palestra amanhã lá no Francisco de Assis, chama Os Desafios da Família, que é uma aula da senhora Laura sobre casamento. E a aula dela tem um resumo. Casamento é complementação. Complementação das polaridades psíquicas de um com as polaridades psíquicas de outro. Quem tem mais, dá para quem tem menos. O casamento, para ser bem sucedido, no final da palavra dela, é quando o homem supre as necessidades psíquicas da mulher e a mulher supre as necessidades psíquicas do homem. Aí há a complementação. Ela chama de vértice. Ela que vai falar do eixo vertical, que é o sentimento feminino, ligando terra-céu, e o eixo horizontal, ligando o sentimento masculino, que é o terra-terra. Os dois se ligam em extremos diferentes com o objetivo de fazer o vértice de harmonia do casamento. Então, quando a pessoa faz isso, ela consegue sublimar, porque ela consegue somar as duas polaridades no mesmo evento de uma relação, não só sexual, de uma relação de afeto, em que um complementa o outro. Quando a criatura consegue extravasar a compreensão da natureza espiritual sobre a natureza animal, o sexo, que para ela é um momento importante hoje, quando ela chegar nesse estágio, o sexo não terá o mesmo valor daquele êxtase que há entre almas que se completam. Almas que se buscam e que se preenchem umas às outras sem necessariamente ter relação sexual. Esse é o êxtase que nós temos final, mas que ainda não é a realidade desse mundo de expiações e provas que nós vivemos. O comum é o complemento durante essa relação sexual em que as polaridades podem se juntar. Mas mais do que unir corpos, o casamento, a relação de duas pessoas que formam uma família, tem que unir almas. Esse é o ponto fundamental. E a união de almas se dá pela complementação psíquica. Quem tem mais, dê para quem tem menos. Se eu tenho minhas energias polares, de polaridade psíquica ainda muito dominante no masculino, por exemplo, me falta aquela ternura, ou me falta aquela humildade, me falta aquela sensibilidade, e minha esposa tem, se eu for essa pessoa que já compreendo isso, eu vou me espelhar nela para aprender com ela o que ela tem em abundância e o que eu tenho em carência. E vou usá-la para aprender com ela como ela faz para poder dar conta disso. E ela, da mesma forma, se ela percebe que não tem aquela energia que precisa para tomar as decisões, que não tem aquela fortaleza nos momentos difíceis, ela vai observar se o marido tem e vai aproveitar com a experiência que ele, ao longo da vida de convivência, tem dado a ela, para ela captar
e aprender com ele. Quando os dois fizerem isso, complementou. E aí há a relação que nós chamamos de atingir a polaridade completa, mesmo não tendo ainda no mesmo psiquismo. Marcelano, uma dúvida. Quando o homem ou a mulher, eles formam a família, lá na frente eles falam, não quero mais, e troca de sexo, e a família vai sofrer muito. Como na visão espírita? Que ele foi, tipo assim, ele não foi fiel com o seu sentimento, de adquirir uma família para depois, lá na frente, fazer todo mundo sofrer. Quando ele forma uma família e mais na frente aflora a situação que ele provavelmente recalcou durante um tempo, ele deu vazão a um sofrimento dele. Ele é como se ele fizesse uma libertação naquele momento. Ele, como se ele não tivesse vivendo a vida dele enquanto estava naquela família, conquanto ele tivesse formado a família. É claro que quando ele faz isso, ele deu prioridade a atender às suas demandas íntimas em detrimento às prioridades da demanda da família. Então, quando você faz isso, você tem que responder para a lei divina. Cada um de nós está aqui na Terra para fazer o bem pelo bem do próximo, na sua maior possibilidade possível. E o próximo, mais próximo de nós, são os familiares. Então, todo o bem que eu tenho que fazer, mesmo no meu sacrifício íntimo, me faz engrandecer como espírito. Mas se eu não dou conta, e tomo essa decisão que você falou, o que vai acontecer? Eu vou ter uma outra oportunidade, uma outra encarnação, que eu vou ter que superar essa mesma experiência que eu não superei agora. Então, de experiência a experiência, eu vou me fortalecendo até um dia eu aprender a seguir aquelas duas palavras que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar: renunciar e sacrificar pelo outro. Quando a gente renuncia e sacrifica pelo outro, a gente é a demonstração de uma alma que já está crescendo. Ok? Temos mais duas perguntas, Max. Eu vou fazer a primeira delas. Quando uma pessoa se sente atraída por ambos os sexos, como se explica essa atração na visão espírita? Tem que tomar cuidado se essa atração é apenas sexual de corpos ou se é de almas. Se for só sexual de corpos, cuidado. Pode se transformar num caminho para a promiscuidade. Cuidado. Não estou dizendo para fazer ou não fazer, eu estou dizendo cuidado. Agora, quando a atração é de almas, não importa. Eu me sinto super bem com pessoas que eu tenho amigos que são mulheres, minha esposa sabe, e me sinto super bem como se fosse um irmão. E não tenho nenhum problema com isso, não tenho nenhuma atração sexual por ela. Mas tenho uma atração fortíssima por estar ao lado dela, porque eu gosto dessa pessoa. Eu me sinto bem perto dela, ela se sente bem perto de mim. Aí você vai dizer assim, vai ver que foi uma mulher sua lá na outra encarnação passada. Não sei, mas que foi uma pessoa cara para mim numa encarnação passada, seguramente, porque senão eu não estaria atraído por ela e ela por mim. Mas isso não tem caminho para o sexo. Isso tem caminho para aquilo que se chama sublimar o sexo, para a afeição, que é o que, nesse caso, conta. Agora, se a atração é apenas de corpos, aí cuidado, porque é preciso lutar contra essa tendência. Porque, com todo respeito, gente, uma vez eu estava dando palestra na Comunhão Espírita de Brasília para os pais. A evangelização lá muitos pais, são muitos pais que vão, às vezes a sala tem mais de 100 pais, só os que ficam. E os meninos na evangelização, é comunhão muito grande. Isso acontece aos sábados, nesse horário que a gente está aqui. Começa às 2h30, vai até às 6. Então, são duas turmas, né? Mas é muito pai mesmo. E um dia eu estava dando palestra falando sobre um assunto semelhante a esse. E eu percebi ao longo da palestra que chegou uma jovem, ela devia ter, sei lá, por volta dos 30 anos, pela a imagem que eu formei dela. Mas ela me chamou a atenção, porque ela chegou bem depois que a palestra tinha começado, e eu percebi que ela estava, assim, ela não estava bem. Alguma coisa me fez prestar atenção nela. Provavelmente os meus benfeitores me pediram para prestar atenção e eu me atinei. Ela chegou, assim, meio como se estivesse preocupada com alguma coisa. Sentou-se lá no fundo, silenciosamente, e silenciosamente ficou até o final da palestra. Ao terminar a palestra, ela esperou todo mundo sair, e eu saí por último, e ela pegou na porta e falou, eu gostaria de conversar com o senhor. Aí eu disse, o que era, querida? Ela falou assim,
eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não sou espírita. Eu simplesmente não sei como eu entrei e sentei aqui. Ela falou que, para começar, ela não sabia como ela chegou lá. Mas ela contou a história que estava demandando dela um processo emocional fortíssimo. Ela disse para mim que ela era uma mulher, estava solteira até aquela idade, e que no trabalho dela chegou uma nova pessoa, um homem, que ela não existia, ele entrou depois para o trabalho, e quando ela olhou para ele, ela sabia que aquele era o amor da vida dela. É alguma coisa irresistível, que ela não conseguia conter. E ela teve a reciprocidade da parte dele. Só que ele era casado, tinha 3 filhos, uma família maravilhosa, e ela soube disso. E ela entrou num processo de muita dificuldade íntima, porque ela estava num conflito. Ela tinha uma profunda atração, ela achava que ele era o amor da vida dela, que sem ele ela não conseguiria viver mais, as palavras dela, e ao mesmo tempo ela estava numa situação em que ele era casado, e ela sabia disso, e isso de alguma forma já afetava intimamente nela, demonstrando que ela tinha valores, porque senão ela nem ligaria para isso. E ela chegou lá para me perguntar, o que eu devo fazer? E a gente espírita nunca responde o que o outro tem que fazer, que ele tem que refazer, tem que decidir por si mesmo. Mas o espírita ajuda o outro a pensar. E aí me veio a intuição de perguntar para ela, imagine que você fosse a outra, com seus 3 filhos. Você estivesse vivendo super feliz e fosse o amor da sua vida também. Uma família extremamente harmônica. Como é que você se sentiria se aparecesse uma estranha na vida do seu marido e tirasse ele de você? Eu não sei o que ela fez. Nunca mais a vi. Mas, com certeza, ela pensou muito. E qualquer decisão que ela tomou, em qual direção ela tomar, terá repercussão. Se ela decidir assumir que o marido da outra é o dela, e tomar, e tirar, e desfalecer uma família que estava harmônica, porque o marido estava suscetível, ela terá que responder por essa decisão, tanto quanto ele, que foi facilmente submetido a ela. Da mesma forma, se ela abriu mão daquilo que é mais caro para ela, que é aquele homem, e buscou um caminho inverso, ela terá um crescimento espiritual muito grande, porque ela rompeu com o seu capricho pessoal, com o seu interesse humano pessoal, em benefício de outro que tem uma bênção maior. Então, quando a gente sente atração pelas pessoas, nós precisamos identificar quais são as consequências dessas atrações. A nossa maneira de proceder, está no Livro dos Espíritos muito claro, é de um monogâmico, é monogâmica, não é poligâmica. Se você for analisar lá o estudo no Livro dos Espíritos, deixa bem claro que a natureza fez-nos mais ou menos mesma proporção, marido, homem e mulher, para ter uma relação de monogâmica. E quando você começa a enfronhar por experiências sexuais, você começa a correr risco de entrar para aquilo que se chama... É isso aí que se chama, ó, barulho na sua vida. Vai trazer muito problema na sua vida no futuro. E não tenham dúvida disso. Aquela primeira frase de André Luiz é muito clara. O cárcere do sexo é exatamente por causa dessas decisões que corrompem o sexo na sua essência. Então, nós dizemos sempre, cuidado com essas escolhas que a vida está te oferecendo, porque tentações, elas existem. Não pensem vocês que o sujeito está casado e a sujeita está casada, que não vai aparecer uma eventual situação em que a pessoa sinta uma atração. Finge a pessoa que fala isso que não acontece. No mundo de expiações e provas. Estou falando de almas grandes, não. O que ela tem que fazer? Eu me lembro, dando aula, dar aula, gente, é uma coisa perigosa. Quando eu estava fazendo o meu curso de graduação, meu pai tinha táxi aqui em Anápolis. E aí teve uma greve lá na universidade. E aí eu vim para Anápolis e aproveitava para dirigir o carro dele, para fazer dinheiro, porque a vida não era fácil para lá. E ele me deixava o carro, eu só tinha que deixar o carro abastecido. E tinha uma outra tia que dava aula de biologia na escola Florence Nightingale, aqui do Evangélico, do Hospital Evangélico. E aí ela me pediu para substituir. Então eu ia com o táxi, estacionava o táxi ali naquele coreto que tem lá, antes era o antigo Cine Rocks, que existia lá, ia dar aula. Mas sabe qual que era o problema?
naquela escola de enfermagem só tinha mulher, e eram 40. E aquele coitadinho ali na frente, não tinha assim, ausência de cabelo, que era mais bonitinho, gente. Não era essa gracinha, mas não era aquele sujeito de espantar ninguém, não. E eu me lembro que o assédio não era pequeno. E eu já tinha uma relação firme para comigo mesmo e tinha que saber dizer sim, sim, não, não, conforme a situação. Então, essa situação que aconteceu naquela faculdade, naquela escola, depois dando aula em faculdades, eu vi meninas, eu já casado, se insinuando, e você percebe que você não é bobo, se insinuando para que você saia com ela, alguma coisa assim. Então a gente, nessa hora, você fala assim, Max, mas você está sendo bobão, o que é isso? A mim está dando em cima de você. Nossa, mas você é casado, amigo, como é que você pensa desse jeito? Então, aí entre os conflitos. Eu me lembro de uma pergunta que marcou muito para mim, né? Não sei se vocês se lembram, algum tempo depois da internet surgiu, o Google lançou aquele sistema de localização que você pode pôr alguém para você acompanhar. Agora hoje é comum. Então, por exemplo, em casa todos nós estamos nos celulares dos outros. Minha esposa pode me ver onde eu estou agora, assim como eu posso vê-la, meus filhos também. Tem nada que a gente não possa saber onde estão cada um agora, até mesmo por segurança. Aí eu fui contar isso para os meninos na faculdade de engenharia, onde eu estava dando aula, e a moça falou assim, mas professor, o senhor deixa a sua esposa saber onde o senhor está? Eu falei, mas por que eu não poderia deixar? Veja a cabeça dela. Provavelmente ela estaria em lugar que ela acha que eu poderia também estar, porque as pessoas se projetam nas outras. Elas acham que o jeito que elas fazem, os outros também fazem. Eu falei, por que eu não poderia estar? Eu não tenho nada para esconder dela e nem ela de mim. Ai, professor, e sentou. Então você percebe que ainda as pessoas têm essa tendência do que se chama escapar, buscar outro, que é a atração sexual do corpo e não a atração de almas. Então é muito grave quando a pessoa, sendo atraída, se deixe levar. Não resista à tentação, porque a tentação existe. Não sejamos tolos aqui, hipócritas, de dizer que não. Existe, mas a resistência à tentação é que faz de mim uma alma pequena ou uma alma grande. É isso que vai fazer conta na minha evolução. E para quando essas situações chegam, a última coisa que a pessoa lembra é de prece. E é exatamente o que Jesus diz. Orai e vigiai, para que não entreis. Aliás, é vigiar e orar, eu falei errado. Vigiar e orar para que não entreis, hein? Porque depois que você entrou, aí, meu amigo, passar aí é complicado. Aí já compuscou, já manchou, já inodou. E aí limpar dá trabalho. Porque consciência compuscada é difícil. E quando a consciência cobra, depois do evento acontecido, quando aquele calor, daquela que a busca desenfreada que ela estava querendo, aí vem o peso na consciência, lembrando que tem família, lembrando que não conseguirá olhar no olho do próprio companheiro ou companheira com a mesma singela situação que olhava antes. Imagina como é difícil conviver. É difícil, porque você vai fingir para a pessoa quem você não é. Isso é muito triste. Agora sim, a gente vê, às vezes, na internet, alguma coisa falando desse tal de trissal, sei lá, né? A relação de um homem com duas mulheres. Aí esses dias eu vi, eu falei, não vou julgar, porque eu fiquei cabeça assim ruim. Eu falei, não tem nem condição, né? Eu não, já julgando, já julguei, mas eu não entendi, eu não vou nem falar. Aí, como que você acha, né? Ah, não sei. A mãe e a filha com um homem, as duas grávidas. É um retrocesso? Nós dizemos ore por eles. Apenas isso. Lembra de Jesus, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se eles conhecessem isso aqui e aqui, não fariam. A outra pergunta, Max, é o abuso de gênero em algumas nações que diminui as mulheres contribui para o atraso evolutivo da humanidade? Veja, os espíritos ensinam-nos que a lei de progresso ela ocorrerá apesar de nós. O que o homem pode fazer é atrapalhar, mas nunca impedir. Então, uma sociedade como essa,
ela pode, sim, fazer com que a aceleração do processo de progresso diminua para aquelas pessoas submetidas àquelas experiências. Mas isso é temporário, porque ele pode encarnar naquela comunidade para aprender uma experiência. Por exemplo, se submeter a, ter que se humilhar a, é crescimento de alma, desde que você faça isso sem revolta, mesmo quando você, sofrendo, aceita silenciosamente para não entrar em demanda com o outro. Lembra quando Jesus diz: não entreis em demandas. Se te pedem para dar 1000 passos, dê 2000. Ou seja, é quando a criatura renuncia ao seu próprio interesse para poder fazer com que não haja o movimento da perda da relação de harmonia naquela sociedade. É uma experiência dolorosa que o tempo transformará, como tem transformado tantas outras coisas. Quando os espíritos vieram à Terra trazer o espiritismo, existia duelo. Você pegar numa arma, você, por exemplo, afrontou a minha honra, nós dois íamos resolver aqui na Praça Bom Jesus. Eu e você. Você pegava uma pistola e outra pistola, e quem fosse mais hábil, matava o outro. E quem é mais hábil, assassinava, porque o outro era menos hábil, então estava já em desvantagem. Isso, os espíritos foram perguntados por Kardec. Como é que isso se dá? Ele falou, isso mostra o orgulho exacerbado das pessoas, mas como tudo isso terá seu fim. O duelo acabou há pouco tempo. Aliás, no Uruguai, ainda tinha registro de duelo até a década de 80, como eu soube no estudo que nós fizemos. Então, é um processo que vai assim, ó, acabando pouco a pouco, mas não é de um dia para a noite. Pena de morte. Pena de morte ainda tem em alguns países com certa força. Mas mesmo nos Estados Unidos, você que tem pena de morte, você não tem todos os 50 estados com pena de morte. Então já tem visões distintas que vão fazendo com que esse hábito cultural grosso e muito, vamos dizer assim, muito sofrido, né? Ele vai pouco a pouco perdendo o seu espaço, mas para isso precisa ganhar espaço o bem. O bem precisa começar a prevalecer. Então, por exemplo, esse presidente novo dos Estados Unidos agora, ele afrontou de forma extremamente maldosa as questões das inversões de polaridade. Afastou pessoas do sexo feminino das Forças Armadas, ou seja, é uma consciência que ainda não está desperta para isso. E que o povo, como diz o outro, passa pela experiência que precisa para aprender as lições que vamos dizer assim, essa ordem estabelecida por um ser humano impõe sobre os demais. Agora, rebelar-se, pegar em armas, é o pior dos mundos. A revolta não pode acontecer. Pode acontecer aquele movimento silencioso do bem, fazendo o bem e tornando-se o prevalecente. Aí sim, aquele mal se enfraquece. É como a luz. Ela vai aumentando a sua intensidade, a sombra vai diminuindo. Mas nunca de forma revolucionária no sentido de matar, de tomar posse, essas coisas todas. Max, atualmente, algumas religiões têm o casamento já pré-arranjado dentro daquele ciclo, né, religioso. Diante disso, o livre-arbítrio, nós como espíritas, visando essa tendência que os jovens hoje, por aplicativos também se relacionam, veem esses relacionamentos mais físicos do que relacionamentos espirituais, nós como espíritos, como podemos lidar com essa sociedade para que a gente possa auxiliar aqueles que estão ao nosso redor? Você me fez lembrar o senhor Juichi Ozaki. Juichi Ozaki era conhecido por Seu Paulo, lá do mercado municipal. Quem é mais antigo talvez o conheça. Ele era carequinha. E quando éramos pequenos, meu pai, você conheceu o senhor Juichi Ozaki, chamava Seu Paulo. Seu Paulo é a Dona Maria, como dizia. E tinha a filha que chamava Hilda. A Hilda tinha um processo de epilepsia e ela caiu no furor uma vez, queimou o braço todo. E eu tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar uns 3 ou 4, quase 4 anos com ele, porque meu pai era motorista de táxi e meu pai pegava ele na casa dele e levava para o mercado. Aí, naquela época, o menino podia trabalhar, né? Era tão bom. E meu pai perguntou se você não poderia colocar os meninos dele para trabalhar, e colocou os 3, né? Até inclusive o caçulinho. O caçulinho não deu conta, saiu. Ficamos só os 2 mais velhos. E aí, com o seu Paulo, ele contava histórias com o português ainda
não assim tão fluente como a gente esperava, mas ele contava as histórias dele. A Dona Maria, que era a esposa dele, foi escolhida pela família e ele escolhido pela outra família, e se conheceram no dia do casamento. Veja que bacana. Essa aqui vai ser sua esposa, esse vai ser seu marido. Nossa, que linda! Uau! Imagina a sua surpresa. Aí você pensa assim, mas, puxa vida, cadê o livre-arbítrio desse coitado desses casais, né? São situações específicas, isso está desaparecendo. Mas, coincidentemente ou não, eu soube que o senhor Didi Ozaki desencarnou e foi para Brasília, inclusive desencarnou lá, e eles continuaram juntos até o final da vida, e eles se respeitavam e se gostavam, porque eu vivia próximo deles e sabiam, além das grandes lições de espiritismo que ele me dava sem ser espírita. Vou contar uma para vocês, só para vocês verem como a vida coloca a gente em certas situações de aprendizado. Eu tinha lá meus 12 anos, 12 para 13 anos, alguma coisa assim. Ele chegava no mercado municipal muito cedo. O mercado abria às vezes 4h30 da manhã e a gente tinha que estar lá para atender os fregueses às 5 horas. Né? A domingo era mais tarde. E aí, era de segunda a domingo, viu, gente? Aí, seu Paulo, ele chegava de manhã, estava classificando, ele mexia com tomate, batata, alho e cebola, só isso. E aí a gente estava classificando os tomates, tinha uma bacia que a gente colocava os tomates ali, os tomates melhores, né? Fazia aqueles 3 tipos de tomates, né? E ele chegava assim, Maxum, ele não sabia falar Max. Maxum, qual tomate você quer ser, hein? Aí eu falava, que tomate eu vou querer ser? Maxum, presta atenção, hein? Tomate de primeira, tomate de segunda, tomate de terceira. Ele estava se referindo a que tipo de pessoa que eu ia ser na vida. Aí eu falava assim, é claro que é o de primeira, né, seu Paulo? Porque as pessoas preferiam de primeira, né? As pessoas que compravam de terceira não eram, obviamente, a maioria, né? As que podiam pagar. Então ele dava essas lições de como você definir o que você quer ser. Você quer ser um homem digno ou você quer ser um homem indigno? Ele tinha a bacia, ele pegava as coisas assim do nada, dizia assim, presta atenção, hein? Atenção, ele falava atenção. Presta atenção, hein? Tem água nessa bacia. Ele imaginava, às vezes a gente imaginava água na bacia. Você dá a bacia para outro, não? Com rapidez, não? Para quem vai água, hein? Ele perguntava. Aí ele estava falando da lei da inércia, né? Você joga a bacia para lá, a água vem para cá. Agora você puxa a bacia para você, hein? Para quem vai água? Era a bacia e ia para o outro. O que ele estava me ensinando? É dando, você recebe. Então, assim, a gente está em locais em que o aprendizado se fixa para sempre. Seu Paulo, para mim, um japonês, que eu sei que eu também já fui japonês em outra encarnação, porque eu fui lá no Japão. Quando eu cheguei lá, eu falei que nem ia voltar mais, porque estava tão bom lá. E eu sei que eu não encontrei com ele por acaso. Ele não encontrou a Dona Maria por acaso, com quanto os pais escolhessem. Os espíritos se utilizam de nós, instrumentos, para nos aproximarmos. Então, não vão se aproximar 2 criaturas se elas não tiverem necessidade de se aproximar. Agora, isso é diferente da situação que você contou, dos atuais que buscam corpos. Isso é perigo para o caminho daquilo que se chama perder-se na vida. Por quê? Porque essa criatura não está buscando satisfazer o coração. Ela está buscando satisfazer o campo sexual propriamente dito, fisiológico, da relação em si. Essa relação em si, que ele poderia complementar com a criatura que a preenchesse com o coração, ele vai achar numa que é passageira, não vai gostar, vai trocar por outra. Isso chama, na linguagem bem popular, promiscuidade. Tá certo? Ele vai acabar fazendo uma promiscuidade da vida dele. E ele não esqueça que quando você se relaciona com pessoas, você não deixa só fluidos uns nos outros. Você deixa marcas psíquicas. Aquela pessoa pode ter se sentido rejeitada por você e vai te carregar com um pesar. E isso vai ter peso do ponto de vista da sua economia evolutiva. Então é muito importante que você, em todos os movimentos da vida, inclusive nas relações, você tenha respeito um para o outro e que seja aquele negócio consentido de ambas as partes de forma madura e honesta e que esse consentimento se torne numa relação monogâmica para que realmente haja aquilo que nós chamamos de verdadeira construção da força sexual na vida. Max, ainda falando sobre polaridade, a gente vê que vem aumentando muito a questão de pessoas que se identificam com animais. Isso seria um desajuste ou uma patologia na visão espírita? As duas coisas, né? Uma pessoa normal, quando está com o seu psiquismo equilibrado,
Ela não, nem condição assim de hipotética ela passa isso na cabeça dela, porque isso afronta algo que você já tem dentro de você pelo processo evolutivo, né? Então, é uma situação em que você, quando está passando por isso, com certeza precisa de tratamento, porque é uma coisa que a pessoa pode não assumir publicamente, mas se ela conhecer isso aqui e ela perceber isso, ela sabe que vai precisar de um tratamento. E o tratamento começa com o tratamento de Jesus, aquela terapia que nós falamos do Evangelho, que é o que vai curá-la. Porque ela tem um desajuste, com certeza, porque ninguém vai se sentir atraído por um animal, para fazer sexo com um animal, e você chamar isso de normal. Não pode. Isso está em desequilíbrio. É uma enfermidade. Precisa ser tratada. Temos que terminar, né, gente? Já passamos. Vamos fechar aqui, então. Conversar é bom, né? Eu acho que sim. Veja, por favor. Acho que está. Ou não está? Não, não foi, não. Ah, foi. A pergunta é essa aqui, gente, ó, que você tem que levar para sua casa, eu para mim, quem tem filhos, quem são os filhos, que um dia também terão filhos. Como que você educa o sexo? Porque o sexo é uma força, gente. Se você não educar, você pode correr o risco de ir para o campo, que não é bom. Olha Emmanuel nos ensinando. Toda criatura na Terra, olha que palavra profunda dele, transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica. Todo mundo, gente. Por isso que eu falei, finge aquele que fala que nunca foi atraído, mesmo estando numa situação. Traz uma carga. Quando ele já está elevado, ele rapidamente isso ele suprime, porque ele já consegue. Mas ele traz uma carga. De que, em verdade, é Emmanuel que está dizendo, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes. Mas olha o que ele usa, a custa, com muito esforço de experiência e trabalho. Eu estava dando um curso de sexualidade para jovens lá na Federação Espírita Brasileira e veio um rapaz, ele é um exímio pianista, ele já nasceu tocando piano, mas ele tinha problemas no campo sexual. E ele me procurou porque havia um tormento nele. E era um jovem, tinha a idade até mais jovem do que o meu, um pouquinho mais velho do que o meu caçula na época. E aí, muito constrangido, preocupado, porque é um assunto sensível, conversar sobre sexo, ainda mais com uma pessoa que você não conhece, é difícil. Mas ele teve coragem de conversar comigo. E ele falou que de vez em quando ele tinha impulsos que ele tinha muita dificuldade para controlar e que ele corria o risco de sair para dar vazão em coisas que não eram desejáveis. Como que ele poderia vencer isso? Ele perguntou para mim. Eu falei, meu filho, você já foi num hospital em que você tem crianças com câncer infantil? Você já foi? Eu te pergunto, quando você está lá dentro, num lugar como esse, vendo aquele sofrimento, você tem vontade de fazer sexo? Ele falou, claro que não. Eu falei, então eu faço mesmo. Quando te der essa vontade, vai procurar um lugar onde você veja sofrimento e ajude os que estão sofrendo. Essa energia que você está vazando, vai vazar na direção do que está sofrendo. E você vai se resolver. É isso aqui, ó, experiência e trabalho. É isso que precisa fazer. A criatura precisa sair de si e dar vazão à energia. A energia precisa receber vazão. Taxa de carga erótica. Cuidado, foge da promiscuidade. Bom seria, diz Paulo na carta aos Coríntios, que era uma cidade devassa à época de Paulo, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio homem. Por que ele fala homem não tocasse mulher? É que ele já está olhando o espírito no estágio elevado, que não é o caso da realidade da nossa constituição planetária. Sim, em matéria de sexo, disse Emmanuel, não proibição. O filho precisa ouvir essas coisas dentro de casa. Nosso pequenininho, o caçula, ele nasceu no berço espírita. O mais velho ainda era espiritualista, não era espírita. Então, o mais novo aprendeu desde pequenininho no Evangelho de Lar que nós fazemos há mais de 20 anos. E aí um dia chegou alguém em casa, um colega que eu não via há tempo, na hora do Evangelho. E aí a gente abriu, recebeu e explicou para ele. Ele nem era religioso, religião alguma. Falou, nós estamos fazendo um Evangelho no lar, você poderia ficar conosco e nos acompanhar, ouvindo, se você ficar à vontade, se quiser participar também pode. Ele e a esposa. Eu falei, não, eu até quero participar, poxa, você está mexendo com esse negócio? Eu falei, estou mexendo com esse negócio. Aí ele sentou e começou a ouvir, o campo era reencarnação. Aí veio a leitura
E ele falou assim, mas esse negócio de reencarnação existe? Aí meu menininho tinha uns 9 anos, 9 anos, alguma coisa assim. Falou, ô, moço, o senhor é que de planeta que o senhor é? Porque para o meu filho, reencarnação era uma coisa tão natural, e ele não admitia na imagem dele que um marmanjo daquele tamanho não conhecesse reencarnação. Então você educa desde cedo. Você não tem que ocultar esses assuntos do seu filho. Eles fazem parte da vida. Ocultar é pior, porque ele vai aprender em outro lugar. Então, traga os conhecimentos para que ele tenha as bases de discernimento. Discernir correrá por conta dele. Quando ele for adulto, ele poderá seguir o caminho que ele quiser, porque ele é um espírito que, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. E ele sabe o caminho que ele vai ocultar, mas ele terá bases para discernir. Não abstinência imposta, como, por exemplo, entrar num monge tibetano e ser um sofredor intimamente, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Tem que controlar os impulsos da força sexual. Não impulso livre, mas responsabilidade. Aqui muita gente confunde liberdade com libertinagem. São duas coisas muito diferentes. Fugir da promiscuidade é a responsabilidade. A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Ninguém vai dizer para o outro que o outro vai fazer. Isso é ele que vai dizer para si mesmo. Mas ele tendo bases para dizer a si mesmo que vai fazer, ajuda muito a ele errar menos. Foi Paulo que me falou, né? E falou para todos nós. Tudo me é lícito, ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo. Isso são almas que já estão com o campo da razão aceso. Razão é inteligência com responsabilidade. Eu posso, mas não devo. Como proceder perante os transviados do sexo? Tem muitos, gente. O planeta tem muitos. Para eles, diz Emmanuel, aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém. Porque em matéria de sexo, com raras exceções, palavras de seu Manuel, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Todos nós. Muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo, imaginando-se hoje aninchados na virtude, são apenas devedores em moratória. Está lá com aquele débito para pagar e na hora certa vai ter que pagar. Que enfrentarão amanhã aflitivas tentações e provações quando soar o momento de reencontrar os seus credores de outras eras. Como proceder perante a inquietação sexual? A pessoa está tentada pelos dois lados, está tentada por animal, está tentada por qualquer coisa. Como é que faz isso? Mas, de novo, o Emmanuel nos ensinando. Se a inquietação sexual tiver gastas horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente, abre aspas, ao encontro de um homem ou de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Então, muito cuidado. Antes de tudo, nessas situações, procura Deus na oração, segundo a fé que você cultiva, e Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação na carne e no espírito, ensinar-nos a dirigi-lo. Ora nessa hora e pede ajuda aos seus benfeitores para que essa inquietação se amaine. Por quê? Porque as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais. Veja que ele falou tidas por, que a gente viu as inversões tão maldosamente, às vezes, trazidas à Terra. Por isso, de novo, foge da promiscuidade. Fugir da prostituição, é Paulo que está dizendo. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo vem dos pais, o Espírito vem de Deus. E aí nós vamos lembrar dele, né? Em toda a matéria de sexo, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Para quem que ela está falando isso? Maria
Madalena, uma prostituta como Jesus a conheceu, e uma heroína do bem, como foi a entrada dela no mundo espiritual. Numa única encarnação, ela saiu do inferno para o céu, mas à custa de muito esforço. Morreu nos braços da mãe de Jesus em Éfeso, toda leprosa, como eram chamados aqueles, porque dedicou a vida dela sã a ajudar os doentes da lepra. E ao longo de todo esse tempo, nunca deixou-se levar pela beleza que ela tinha, e pelo contrário, anulou a própria beleza para que aqueles irmãos marginalizados tivessem um pouquinho de carinho. Muita paz a todas, muita paz a todos, e ficamos à disposição. Muito obrigado. Bom, Max, nós que agradecemos, né, por mais essa oportunidade de tê-lo aqui na nossa casa. Nossa casa esse ano completa 100 anos, né, no Centro Espírita São Vicente de Paula. E aproveitando para dar já alguns recados, e mais uma vez reforçar o agradecimento ao Max, que prontamente nos atende aos nossos pedidos de socorro, para nos auxiliar, nos trazer tantos conhecimentos, igual foi a tarde de hoje. É sempre, para nós, muito gratificante recebê-lo aqui, Max. E já deixa as portas abertas, já pensando numa data para o ano que vem, porque ao longo do nosso estudo de hoje. E para encerrarmos o nosso congresso, convido a Aline para fazer a nossa prece. A Aline é a nossa organizadora, proprietária da livraria, vamos assim dizer, né? E aí eu convido a Aline para fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos lá, convido a todos para fechar os olhos. Depois de uma tarde tão abençoada, a oportunidade que a doutrina nos traz. Primeiro agradecer pela oportunidade, pelo conhecimento que essa doutrina nos dispensa, tão amorosa a todos nós. Essa palestra de hoje, esse seminário, foi grandioso. Grandioso para começarmos a repensar os nossos caminhos frente a este assunto tão importante, o assunto que leva à vida, né? A sexualidade, para que possamos sempre canalizá-la de acordo com tantos ensinamentos aqui hoje, a favor do bem, a favor da luz, a favor do auxílio para aqueles que necessitam, para aqueles que nos procuram, para aqueles que rodeamos, para o nosso trabalho, para a escola, onde que possamos estar. Então, agradecidos por tanto conhecimento e que possamos ter sabedoria, força, amor para poder aplicar nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor e dentro da nossa casa espírita e de todos que estão aqui. Então, pedimos à espiritualidade amiga que está aqui presente para que possa abençoar cada um de nós no retorno para casa, abençoar o Max pelo seu caminho, né, nas palestras, nos seminários, e a todos nós que estivemos aqui. Então, estamos encerrando com muito amor no coração este momento. Obrigada, querida espiritualidade amiga, que assim seja.